Então vamos, pessoal. Ó, nós estamos dentro desse universo aqui, gente, chamado eletricidade, né? Chamado elétrica, tá? E aí, só para você ter uma noção, né, do que a gente já fez, do que a gente vai fazer agora, né, gente? Lembra que essa elétrica, essa frente de eletricidade, ela tem duas grandes áreas, né? Ela tem a eletrostática, tá? Ah, pessoal, até quem prestou UFO aí, se vocês quiserem, na hora que a gente acabar a aula, tá, gente? Eu comento aí questão por questão da UFO, tá? Se vocês quiserem que eu comente aí, né? Deixa no final da aula. E aí mesmo quem não prestou, né, gente, quiser ver aí, tá? Só me lembra, se não esqueça, tá bom? Turminha, o que a eletrostática estudou, né? Você lembra que quando a gente via essa palavra aqui, gente, né? Eletro, a gente vinha, né? Calma, vou falar. A gente, assim, a gente tende a pensar em elétron, né? Mas, na verdade, esse elétron é uma coisa um pouco mais ampla, né, moçada? Nós vimos que tudo é formado por átomos, né? E os átomos são formados por prótons, nêutrons e elétrons, né? Prótons são caras que têm carga positiva e elétrons são caras que têm carga negativa, né? Então, na verdade, quando eu falo esse eletro, é uma coisa um pouco mais ampla, quer dizer carga elétrica, né? Carga elétrica. E essa carga elétrica de um corpo, né, gente, tem a ver com o tanto de elétrons ou prótons que esse corpinho tem em excesso, né? Elétrons ou prótons que esse corpinho tem a mais, né? Então, olha que esse elétron aqui, gente, em vez da gente estudar, moçada, elétron por elétron, né? Próton por próton, a gente já vai pegar uma sacola deles, e essa sacola deles é a carga elétrica, né? E a unidade que a gente usa é o coulomb, né? Então, gente, só para te lembrar, um coulomb, quando eu falo para vocês, um coulomb de elétrons, eu estou falando aproximadamente 10 elevado a 20 elétrons. Quando eu falo um coulomb de prótons, um coulomb de carga positiva, eu estou falando aproximadamente 10 elevado a 20 prótons. Lembra, gente, tá? Fica mais fácil de contar assim, turma. Então, em vez da gente contar elétron por elétron, a gente vai contar de sacola por sacola, que é mais fácil, né? É exatamente, meninos, exatamente a mesma ideia, vou fazer um rascunho aqui, exatamente a mesma ideia de quando a gente foi estudar a tal da termodinâmica, né? Quando a gente foi estudar, por exemplo, gases. A hora que você tem aqui, gente, né, um gás, você tem um gás que está preso aqui, tem molécula por molécula aqui, né, gente? Pessoal, a gente não estuda o número de partículas que tem, né? Porque então, são muitas partículas. O que a gente faz? A gente pega aqui uma sacola com várias partículas. Essa sacola que tem várias partículas, a gente chama de mol, né? Lembra que no mol tem quantas partículas, mais ou menos, gente? 6 vezes 10 a 23 partículas, né? Então, em vez de a gente falar lá em gases de partícula por partícula, né, um gás, eu falo em número de mols, né? Ah, esse gás tem 2 mols, 3 mols, 4 mols. Gente, cada mol tem 6 vezes 10 a 23 partículas, porque fica mais fácil, né? Eu falo nessas sacolinhas aqui, que em termos chama mol, né? E em eletricidade vai chamar coulomb, tá? Então, na eletrostática, nós estudamos essa carga elétrica quando ela está parada, né, gente? Quando ela está parada, nós já estudamos algumas coisas. Nós vimos como que uma interage com a outra, que é a tal da força elétrica, né? Nós vimos, nós vamos ver mais para frente o que ela cria em volta dela, tá? Né? Isso está tudo no universo da eletrostática, que a gente já começou, mas tem ainda bastante coisa que a gente vai ver da eletrostática, tá? E agora nós vamos para outra parte, que é a parte da eletrodinâmica, né? Que muitos de vocês me pediram aí para a gente fazer e tal, né? Que é, gente, um curso muito legal, né? Uma coisa muito massa. O que a eletrodinâmica vai estudar, né, gente? A eletrodinâmica vai estudar essa carga elétrica, né, gente? Esse pacote aí de um coulomb de elétrons ou de prótons, né? Quando eles estiverem andando, né? Olha que legal, gente. Quando essa carga estiver em movimento, tá, gente? E aí nós vamos ver, turma, que para dar movimento para esses caras, né? Eu vou precisar de alguém para dar esse movimento para eles, né? Que vai ser a minha pilha, minha bateria, minha tomada, né?
E aí, a hora que essas carguinhas andarem, por que eu quero que eles tenham um movimento? Para levar essa energia para alguém no meu circuito, né? Que vai ser, gente, a minha lâmpada, vai ser a minha TV, vai ser o meu chuveiro, vai ser o meu liquidificador, né? Então, em síntese, é isso que a gente vai estudar em eletrodinâmica, né, gente? A carga, quando ela está andando, e a carga, quando ela está andando, ela vai formar o nosso circuito elétrico, né? Circuito elétrico. Tudo bem? Beleza? E aí, gente, então, se a gente vai começar a estudar eletrodinâmica, né? A eletrodinâmica estuda a carga elétrica em movimento, gente. Essa carga elétrica em movimento, eu vou dar um nome especial para ela, gente. Eu vou chamar essa carga elétrica em movimento. Sempre quando eu tenho alguém, gente, se movendo, eu posso falar numa corrente, né? Nossa, velho, tem uma correnteza d'água aqui, né? Olha, um monte de água passando, né? Ah, é uma corrente de pensamentos do século XV, falar, quer dizer, um monte de pensamento, né? Gente, um monte de carga andando, né? Vai ser uma corrente que eu vou chamar de corrente elétrica. Olha lá, gente, tá? Simples assim.